Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão adaptada da Universidade Federal de Santa Catarina. Sobre as leis de Kepler, assinale a proposição verdadeira para o sistema solar. Então, já que ele está falando de leis de Kepler, antes da gente ler as alternativas, vamos relembrar aqui quais são as três leis de Kepler. A primeira lei, conhecida como lei das órbitas, diz que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, estando o Sol em um dos focos dessa elipse. São elipses que têm uma excentricidade extremamente baixa, ou seja, são elipses que são quase uma circunferência, mas são elipses. Ou seja, a distância dos planetas ao Sol varia ao longo da sua órbita. A segunda lei, conhecida como lei das áreas, segunda lei de Kepler, diz que o segmento imaginário que une os planetas ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Uma consequência dessa segunda lei é que os planetas são mais rápidos próximos do Sol do que quando estão mais afastados do Sol. Ou seja, a velocidade com que eles fazem o movimento em torno do Sol é variável. Então, daqui a pouco vou mostrar com um pouco mais de detalhe, a partir das leis de gravitação, por que isso acontece. E a terceira lei de Kepler, lei dos períodos ou lei harmônica, diz que o quadrado do tempo de revolução de um planeta em torno do Sol é proporcional ao raio médio de sua órbita. Isso significa, a gente pode até colocar aqui na forma de uma expressão matemática, período ao quadrado sobre raio médio da órbita ao cubo é uma constante, CT é constante, significa que quanto maior o raio médio da órbita, quanto mais afastado esse planeta for do Sol, maior é o tempo que ele gasta para dar uma volta em torno do Sol. Não é uma relação direta, aqui é o quadrado, o denominador é o cubo. Então significa que, por exemplo, entre Terra e Marte, sabe-se que a Terra tem um raio médio de órbita menor do que Marte. Então a Terra dá uma volta em torno do Sol num tempo menor do que Marte dá essa volta em torno do Sol. Já Júpiter está mais longe do Sol, tem um raio médio de órbita maior, leva mais tempo para dar uma volta em torno do Sol do que, por exemplo, Marte, que leva mais tempo do que a Terra e assim sucessivamente. Vamos só comentar um pouquinho sobre essa segunda lei de Kepler a partir da lei da gravitação universal. Aqui tem uma órbita elíptica de um corpo celeste em torno do Sol. É uma órbita com uma excentricidade grande, então provavelmente não está representando aqui a órbita de um planeta, certo? Mas, por exemplo, poderia ser a órbita de um cometa. As leis de Kepler servem também, funcionam também para outros corpos celestes em torno do Sol, e o cometa está aqui em duas posições distintas. Olha, está aqui na posição número 1, com essa velocidade V1 aqui de vermelho, e na posição 2, com a velocidade V2 de vermelho. A velocidade é sempre tangente à trajetória, que é essa trajetória em pontilhado, e no ponto 1, o cometa está indo para próximo do Sol. No ponto 2, ele está se afastando. De acordo com a lei da gravitação universal, o cometa e o Sol se atraem. Eu estou representando aqui a força que o Sol faz no cometa no ponto 1, F1. Essa força também vai existir aqui no ponto 2. Estou representando só a força que o Sol faz sobre o cometa aqui no ponto 2, F2. Essa força, ela é dada pela expressão da lei da gravitação universal. Massa do Sol, massa do cometa, distância Sol-cometa ao quadrado. Aqui, a distância no ponto 1 é maior, então a força F1 vai ser menor que a força F2, mas eu quero chamar a atenção para o seguinte, essa força, tanto no ponto 1 quanto na posição 2, pode ser decomposta em duas. Uma que é perpendicular à velocidade, FC1, e outra que é tangente aqui à trajetória, ou seja, está na mesma direção da velocidade. Essa força FT1, como ela está no mesmo sentido aqui da velocidade, ela vai fazer com que a velocidade aumente. O V1 está aumentando, o V1 aumenta devido a essa força. Então, isso vai acontecer quando esse corpo celeste estiver indo de A, que é o ponto mais afastado, chamado afélio, para o ponto P, que é o ponto mais próximo do Sol, chamado de periélio. Então, a velocidade, quando ele vai de A para P, ela vai aumentando. Então, do afélio para o periélio, de A para P, a velocidade aumenta. Se a velocidade vai aumentando, chega um momento que ela vai ser máxima. Ela é máxima no ponto P. Ela é mínima no ponto A. Por que no ponto A ela é mínima?
Porque quando esse corpo celeste, que eu supus ser um cometa, vai de P para A, olha o que acontece. A força de atração do Sol sobre o cometa tem uma componente que, na direção tangente à trajetória, ela é de sentido oposto ao da velocidade V2. Tem a força aqui, componente centrípeta, que vai mudar a trajetória, e tem essa componente que é contrária ao V2. Como ela é contrária ao V2, V2 diminui. Então, do periélio para o afélio, essa componente da força vai sempre fazer com que a velocidade diminua. Então, do periélio para o afélio, a velocidade diminui. Ou seja, se de P para A diminui, de A para P aumenta, ela vai ser mínima no ponto A e máxima no ponto P. Então, agora a gente pode ver as alternativas com as leis de Kepler colocadas ali e analisá-las. A letra A fala que o valor da velocidade de revolução da Terra em torno do Sol, quando a trajetória está mais próxima, é menor de quando está mais afastada. Nós acabamos de ver, vamos voltar lá, que mais próximo a velocidade é maior, mais longe ela é menor. Aqui fala exatamente o contrário, que mais próximo é menor. Então, tá errado. A letra B fala que os planetas mais afastados têm um período de revolução maior. Sim, a terceira lei de Kepler, período ao quadrado sobre raio médio da órbita ao cubo, tem como consequência isso: quanto mais distante do Sol, mais tempo leva para dar uma volta em torno dele. Então a letra B é a resposta dessa questão. Por que a letra C, D e E estão erradas? A letra C fala que os planetas de maior massa levam mais tempo para dar uma volta em torno do Sol, devido à sua inércia. A massa dos planetas não interfere em nada no tempo que ele leva para dar uma volta em torno do Sol. Nenhuma das leis do Kepler fala sobre isso e não interfere. Então ela está errada. A letra D fala que quanto maior for o período de rotação de um dado planeta, maior será também o seu período de revolução em torno do Sol. O período de rotação de um planeta não tem nada a ver com o período de revolução em torno do Sol. São duas grandezas que não estão relacionadas. As leis de Kepler não falam sobre isso, então também está errado. E na letra E, fala que é um caso especial, a Terra é um caso especial, e a órbita é exatamente uma circunferência. Em nenhum dos corpos dos planetas em torno do Sol, a órbita vai ser uma circunferência. Tem algumas situações que vai ser tão próximo de uma circunferência que é difícil você diferenciar de uma circunferência, mas serão elipses, certo? Elipses de excentricidade, como eu disse antes, bem baixas, mas serão elipses. Ok, jovens? Está aí a resolução da questão com um resumo sobre o assunto. Um abraço.